Olá, estudantes, bem-vindos à unidade 3 da disciplina de saúde ocupacional. Nas unidades anteriores, a gente refletiu um pouco sobre o trabalho como uma experiência humana capaz de produzir saúde não só física, mas também emocional, psíquica, mental, né? Bem como pode ser uma fonte geradora de sofrimento, adoecimento. Agora a gente vai dar um passo importante, a gente vai compreender como o trabalho se relaciona com a subjetividade e quais as implicações éticas dessa relação. Essa unidade nos convida a olhar para além dos riscos físicos e a considerar os efeitos do trabalho sobre a mente, as emoções, a identidade e o sentido da vida das pessoas. Pensando primeiramente na relação do homem, trabalho e sua saúde, né? O trabalho, então, ele ocupa um lugar central na vida do ser humano. Ele é fonte de renda, possibilita condições materiais de vida, favorece a inclusão social e contribui para a construção de redes de apoio. Segundo o Ministério da Saúde, o trabalho é reconhecido como um dos determinantes da saúde e do bem-estar do trabalhador e da sua família, do seu contexto social. Quando exercido em condições adequadas, o trabalho pode ter um efeito protetor, de segurança, promovendo saúde física, mental e social. Por outro lado, quando realizado em contextos marcados por excesso de demanda, falta de reconhecimento, insegurança ou precarização, o trabalho pode gerar sofrimento, adoecimento e até mesmo morte. A Organização Mundial da Saúde define qualidade de vida como a percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, no contexto da cultura, dos sistemas de valores nos quais ele está inserido. Esse conceito é muito complexo, ele envolve saúde física, estado psicológico, nível de independência, relações sociais, crenças e o trabalho. Portanto, quando a gente fala em saúde ocupacional, a gente não pode desconsiderar a subjetividade do trabalhador, ou seja, como ele entende essa relação que ele possui com a sua atividade laboral. Cada pessoa vivencia o trabalho de uma forma muito singular. As mesmas condições laborais podem ser percebidas de maneiras muito diferentes, dependendo da história de vida, dos recursos psíquicos mobilizados por essas pessoas para o enfrentamento das exigências externas e das próprias estratégias de enfrentamento. O trabalho não apenas organiza o cotidiano dos sujeitos, ele organiza ou produz a identidade das pessoas. É por meio do trabalho que o indivíduo ocupa um lugar social, ele constrói um sentimento de pertencimento e ele atribui sentido ou sentimento à própria existência. Alguns autores da psicologia destacam que o trabalho contribui fortemente para a forma como o sujeito se percebe, como ele é reconhecido socialmente, né? Muitas vezes a gente diz, eu sou a fulana da tal empresa, né? Ou faço isso como um fator determinante de identidade. Eu sou psicóloga, eu sou ferreiro, né? Quando ocorre um afastamento do trabalho, seja por acidente, adoecimento, desemprego ou incapacidade laboral, pode haver uma profunda desorganização subjetiva ou reorganização subjetiva, levando a adoecimento ou não. Nesses casos, o sofrimento não é apenas físico, ele é também psicológico, social e principalmente identitário. É importante destacar que o sofrimento e o adoecimento não são sinônimos. O sofrimento faz parte da experiência humana e do trabalho também, né? Em alguns contextos, o sofrimento pode estar associado à superação de desafios, ao alcance de metas, ao reconhecimento profissional. No entanto, quando o sofrimento se torna contínuo, sem possibilidade de elaboração, sem reconhecimento, sem espaço de escuta, ele pode evoluir para o adoecimento psíquico do sujeito. Nesse cenário, surgem quadros como estresse crônico, ansiedade, depressão, esgotamento emocional e até a síndrome de burnout. Falar de subjetividade no trabalho é necessariamente falar de ética.
A ética no contexto laboral não se restringe ao cumprimento de normas e leis. Ela envolve, principalmente, respeito à dignidade humana, cuidado com os limites físicos e psíquicos, responsabilidade com a saúde do trabalhador. Empresas, gestores e profissionais têm responsabilidade ética na prevenção do sofrimento e na promoção de ambientes saudáveis. Naturalizar o adoecimento, o estresse, o cansaço, ignorar sinais de sofrimento ou responsabilizar exclusivamente o trabalhador, o sujeito, são posturas eticamente questionáveis. O processo de saúde e doença relacionado ao trabalho deve ser analisado de forma sistêmica. Isso significa considerar 3 níveis que estão interligados aí. O primeiro nível, que é um nível individual do próprio sujeito, indivíduo, pensando em sua história de vida, predisposição genética e estratégias de enfrentamento a situações externas. Há um nível grupal, que diz respeito à categoria profissional, aos riscos compartilhados e às relações interpessoais, e um nível organizacional, que diz respeito a políticas institucionais, cultura organizacional e organização do trabalho. Nem todos os indivíduos adoecem da mesma forma e nem pelo mesmo motivo, mas isso não elimina a responsabilidade coletiva na prevenção dos riscos. Para finalizar essa unidade, eu te convido a refletir. Os ambientes de trabalho que você conhece consideram apenas a produtividade ou também a subjetividade das pessoas? Cuidar da saúde do trabalhador é uma escolha técnica, legal e, sobretudo, ética. Na próxima unidade, vamos aprofundar os marcos legais que sustentam essas responsabilidades no campo da saúde e da segurança do trabalho. Nos vemos no próximo vídeo.